A todos, a maioria eu estou conhecendo hoje, mas que bom a gente poder fazer essa viagem virtual, né? E chegar até aí a mais uma casa espírita do nosso estado, e que se propõe a divulgar a doutrina, que precisa tanto, né, ser divulgada, ser compreendida, acima de tudo, ser vivida, porque ela é a verdade que, por enquanto, nos satisfaz. Na condição de espíritos encarnados aqui na Terra, é a doutrina espírita que responde às nossas dúvidas, às nossas questões e que nos auxilia, então, na nossa caminhada. Fico muito feliz de estar aqui com vocês nesta noite e que Jesus possa nos abençoar, nos ajudar, os bons espíritos nos intuir, que Pedro nos perdoe, porque vamos falar da vida dele, mas só os exemplos bons que nós vamos trazer, que você deixou para nós, Pedro. Então, o título é O Pedro apacenta as minhas ovelhas. Pode passar o slide. Nós fomos buscar nesse livro Humano, Demasiado Humano, que é essa autora Denise Lino, uma oradora, compilou várias palestras dela baseadas nos livros da Amélia Rodrigues, que foram psicografados por Chico Xavier. E ela, então, fez uma análise das passagens de Pedro, da personalidade de Pedro, dessa figura tão importante do Evangelho de Jesus, uma figura, um nome que foi citado 150 vezes nos 4 evangelhos, é bastante coisa, né? Mais a carta que ele escreveu. Então, é muito uma figura assim que nós precisamos ter um respeito enorme por ela, porque foi realmente aquele pescador de almas que Jesus convidou, né, para segui-lo. Assim, nós buscamos alguma coisa no livro Humano, Demasiado Humano, dessa autora Denise Lino. E nós vamos ver, então, que o ser humano, ele está sempre em busca de um sentido para a vida, de ressignificar a própria existência. E a doutrina espírita nos convida a fazermos uma transformação moral em nós mesmos para que nós possamos encontrar esse sentido para a nossa vida, para que a gente consiga dar um novo significado à nossa existência. É assim que a doutrina espírita nos convida, dizendo que se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as más tendências. Muito bem, então é buscando essa transformação, buscando nos melhorar, buscando o nosso aperfeiçoamento moral, que nós vamos encontrar nos evangelhos de Jesus, que é o nosso guia e modelo, a receita. E são esses personagens que Jesus escolheu como governador da Terra que nos trazem os maiores exemplos, provando para nós que homens como nós também podemos vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, vamos lá. Pode passar. A conversão de Pedro. Por que a conversão? Porque Pedro é citado nos 4 evangelhos. Muita gente fala de Pedro se referindo à negação de Pedro, quando ele nega Jesus
3 vezes, ali depois da última ceia, quando então ele promete a Jesus que estará ao lado dele para o que der e vier, e Jesus diz para ele, recomenda: Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Nós seguimos o que está escrito no Evangelho. Será que essas 3 vezes foram realmente, né, tem assim tanto significado? Mas vamos seguindo o que o Evangelho nos diz, e Pedro, então, coitado, ali naquele desespero ao ver o seu mestre preso, ele, num momento de fraqueza, que a gente não tem o menor direito de julgar, ele acabou negando que conhecia Jesus. Imaginem o que isso causou na consciência de Pedro. E vamos imaginar também se Pedro não negasse. Se Pedro fosse preso também e condenado à morte ali. E a continuidade do Evangelho? Porque, afinal de contas, Pedro era um líder. Ele era o líder ali dos apóstolos. Apesar de ser uma personalidade mais assim, rude, era um pescador, muitas vezes tinha dificuldade de entender os ensinamentos do mestre, mas ele era um líder. E se ele tivesse morrido? Então, como a gente sabe que tudo o que acontece está escrito, está determinado, essa negação de Pedro veio para nos mostrar que nós somos fracos, que todos os apóstolos e discípulos não eram santos, eram homens que reencarnaram, escolhidos por Jesus, porque Jesus confiava naqueles espíritos, mas cada um deles viria nos trazer um exemplo diferente. E essa negação de Pedro é exatamente para nos mostrar que nós não temos o direito de julgar ninguém, porque todos nós podemos falhar, todos nós podemos também, no momento de fraqueza, negarmos o nosso mestre. E aí, nós agora vamos falar do convite de Jesus, como Pedro chegou a Jesus. Para Mateus e Marcos, Jesus circulava ali pelo mar, junto ao mar da Galileia, e viu chegar um barco de pescadores. Então, ele falou para Simão Pedro e André, que era irmão de Simão Pedro, que estavam no barco. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, para Mateus e Marcos, eles largaram o barco e seguiram Jesus. João já fala um pouco diferente no seu evangelho, lá no capítulo 1. Ele diz que João Batista caminhava com 2 discípulos. Um desses discípulos era André, irmão de Simão Pedro. E ele, então, vê Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Quando seus 2 discípulos, André e o outro, ouviram isso, eles ficaram entusiasmados porque estavam vendo Jesus. E aí André vai convidar Simão Pedro, seu irmão, para vir conhecer Jesus. E aí ele vem, encontra, né, com Jesus, e Jesus diz para ele: tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado Cefas, que interpretado é Pedro.
Já Lucas parece, quando ele cita Pedro no seu evangelho, ele dá a entender que ele já conhecia, que Simão Pedro já conhecia Jesus, porque foi depois da sinagoga, da pregação no templo, que ele, Simão Pedro, convida Jesus, pede a Jesus para ir até a sua casa para curar a sua sogra. Então, Lucas vai nos mostrar que Simão Pedro já era conhecido, porque ele não ia convidar uma pessoa totalmente estranha para ir até a sua casa. E aí, nessa visita, Jesus cura a sogra de Pedro. Então, para Lucas, Pedro lhe franqueou a casa. Para os outros, foi um convite. E a não ser por João, que ele, o próprio Pedro, quis, por iniciativa própria, e seguir Jesus. Muito bem, mas Pedro era uma personalidade, como a gente falou, muito simplória, muito simples. Tinha, às vezes, dificuldade de entender os ensinamentos de Jesus. Então, por favor, pode passar mais um slide. E ele, muitas vezes, ele tinha dúvidas sobre o ensinamento. Então, quando ele fala, quantas vezes devo perdoar? Mateus que nos conta. Quando Jesus estava ensinando que nós deveríamos sempre ser complacentes com o nosso companheiro, se o nosso companheiro nos ofendesse, que a gente chamasse o nosso companheiro em particular, que conversasse com ele, que procurasse de todas as formas não se afastar, não se magoar, não ficar indiferente, não ficar com mágoa daquele companheiro. Mas Pedro não entendeu muito bem. Então ele pergunta para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? E aí Jesus vai explicar para ele. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Outra passagem, também Mateus que nos fala, é quando Pedro não entende bem a parábola do que sai da boca do homem, que é o que lhe faz mal, e não o que entra. Aí Jesus teve que ser bem explícito e explicar bem para Pedro que o homem come, o próprio organismo que entra pela boca do homem, o próprio organismo transforma em dejecto e expele, não fica com ele guardado. Mas o que sai de dentro do homem, que é a palavra, ela é o veículo do sentimento. E ela, então, pode fazer mal, se for uma palavra mal conduzida, uma palavra que vai ferir, que vai humilhar. Mas Jesus teve que explicar, tintim por tintim, para que Pedro entendesse bem. E numa outra passagem, quando ele pergunta a Jesus: eis que deixamos tudo e te seguimos, o que haverá, pois, para nós? Ou seja, poxa, a gente está deixando tudo que nós temos aqui. Vamos ter alguma recompensa? E aí Jesus vai explicar para ele que eles terão um lugar a seu lado na espiritualidade, né? Que de lá eles poderão ajudar aqui na Terra, e por aí vai. E isso me fez lembrar do seu nascimento, quando eu comecei a frequentar as reuniões mediúnicas lá em Volta Redonda, era na casa do seu Alain do Cartório. E ele, como a esposa dele era doente e não podia sair de casa, mas era médium, ele fez um cômodo nos fundos da casa dele, onde fazia as reuniões ali.
Era só para isso, só para reunião espírita. E o seu nascimento era um senhor que frequentava lá, era um grupo razoável. Meu sogro que me levou para lá. E seu nascimento assentava do lado de seu Alain na cabeceira. Então, seu Alain fazia uma leitura do estudo e já perguntava assim, pode perguntar, Nascimento? E o seu Nascimento vinha com as perguntas simplórias como essas de Pedro. E aí dava a oportunidade de seu Alain explicar tudo para a gente. Uma noite estávamos do lado de fora, conversando na calçada, porque a reunião espírita é assim, né? É uma dentro da casa espírita, outra na calçada. E então, o seu Nascimento deu verdadeiras aulas de conhecimento para a gente. Ele conhecia muito mais que seu Alain. E naquela sua humildade, ele fazia aquelas perguntinhas que estavam aqui dentro, que a gente estava doida para perguntar. E ele que perguntava. Então, não era à toa também que Pedro fazia essas perguntas. Ele tudo, Deus não joga dados, Jesus também não. Então, tudo foi muito bem programado. Mas podemos passar, então, adiante, porque senão o tempo não vai dar, né? Muito bem. Passados, então, aqueles momentos terríveis para Pedro, porque veio a crucificação, e imaginem o que passava na cabeça de Pedro. O arrependimento, o remorso, o sentimento de culpa, não saber como lidar com ele, até a ressurreição, entre aspas, de Jesus. E ele, então, começou a perceber o grande amor que existia em Jesus, que todos os ensinamentos de Jesus não era só para os seus discípulos, os seus apóstolos, era para todas as pessoas, todos os homens. E quando Jesus, então, já estava chegando aos 40 dias dele aqui na Terra, e Pedro sempre junto dele, né? Pedro se humilhou e foi pedir perdão e acompanhando Jesus nesse período que ele ainda passou aqui na Terra, depois da crucificação. Jesus está novamente na beira do lago e eles não reconheceram Jesus, estavam voltando da pesca com barco vazio. E Jesus, então, grita para eles, joguem a rede do lado direito. Eles jogaram a rede do lado direito, e quando puxaram, vieram 153 peixes. Isso é o que nos diz o Evangelho. Tudo bem. E aí, Pedro reconheceu mais depressa Jesus e saiu correndo do barco e foi ter com Jesus ali na praia. E Jesus, então, ceiou com eles, jantou ali com eles e continuou a conversa com Pedro. E num determinado momento em que estavam só os dois, ele diz assim, Pedro, tu me amas mais do que os outros? Sim, mestre, eu te amo. Então, alimenta os meus cordeiros. Aí Jesus deu mais um tempinho, daí a pouco, porque era assim que Jesus agia, ele deixava a gente pensar. Eu falo a gente porque eu era um grãozinho da areia ali da praia, né? Aí daí a pouquinho ele fala novamente para Pedro. Pedro, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, já lhe disse. Então, apacenta as minhas ovelhas. Deixou Pedro pensar mais um pouquinho, daí a pouco ele torna a perguntar. Pedro, tu me amas?
E Pedro já estava ficando aborrecido. Mas é claro, Senhor, por que está me perguntando tantas vezes? É claro que eu te amo. Então alimenta as minhas ovelhas. Naquele momento, Pedro sentiu todo o amor e toda a misericórdia de Jesus. Foi a ele que Jesus confiou todo o seu rebanho. E quem é o seu rebanho? Todos nós. Quando ele diz alimenta, ou seja, não deixe que nenhuma ovelha do meu rebanho se enfraqueça. Apacente, leve a paz, leve o conhecimento a todas as ovelhas do meu rebanho. E foi assim, então, que ele, por 3 vezes, perguntou a Pedro. Será coincidência? Será de propósito? Nós não podemos afirmar e muito menos julgar. Mas que houve uma coincidência, 3 vezes a negação e 3 vezes a confirmação do amor. Porque só o amor cobre a nossa multidão de pecados. Então, vamos adiante. Pode passar. Então, Jesus pretende saber apenas se Pedro o ama. Porque se Pedro afirma para ele 3 vezes que o ama, ele então acaba de ter a certeza que ele já tinha de que as dificuldades todas se resolveriam. Porque com o amor todas as dificuldades se resolvem. Pode passar. O arrependido das negações ergue-se para demonstrar que o amor é a terapia por excelência e a misericórdia é a companheira que balsamiza todas as chagas da vida e do coração. Amélia Rodrigues nos diz isso em Dias Venturosos. Então, Pedro, volta lá, por favor. Pedro, então, arrependido, imaginem, a própria imagem aí nos mostra Pedro diante de Maria, chorando, arrependido, mas arrependido das negações, mas ao mesmo tempo compreendendo que o amor é uma terapia que cura qualquer chaga e que ele, se dedicando ao trabalho, ele eliminaria aquele sentimento de culpa. E que trabalho? O trabalho de apacentar as ovelhas de Jesus, ou seja, de cuidar de todos aqueles sofridos, doentes, pobres, famintos, porque a gente sabe muito bem que naquela época só existiam essas 2 classes, ou aqueles muito ricos, ou aqueles muito miseráveis, que eram explorados ainda por aqueles muito ricos. Então, só muita misericórdia e muito amor para poder compreender essas lições que Jesus nos trouxe. Agora pode passar. Ao insistir, então, com Simão Pedro, Jesus passava uma mensagem para todos. Quando ele pergunta 3 vezes para Pedro, não é só para Pedro. O Evangelho é o nosso guia, é o nosso roteiro de vida, né? É como já disseram, é o mapa do tesouro. Então, essa mensagem de Jesus é para toda a comunidade cristã. O amor por Jesus deveria derramar-se no trabalho que lhes competia, ou seja, é no nosso trabalho que nós vamos mostrar, provar para Jesus que nós o amamos. Através do trabalho, das mãos que trabalham, das mãos que ajudam, né?
Apacentar as ovelhas seria transmitir as lições de Jesus pelo exemplo de amorosa dedicação ao bem. Então, não é transmitir os ensinamentos de Jesus apenas pela palavra. Isso é muito fácil. A gente vai no livro, a gente busca, a gente lê, a gente estuda. Mas não é isso. O próprio Emmanuel fala que a maior caridade é divulgar a doutrina espírita, tá? Mas é divulgar pelo exemplo, e não por palavras. Vamos passar adiante. Assim, quando Jesus nos convida a sermos pastores das suas ovelhas, para apacentarmos as suas ovelhas, ele está nos mostrando as funções do pastor. A primeira função é a de guiar. Guiar porque muitas das vezes nós encontramos na nossa caminhada companheiros que estão perdidos, que não sabem qual caminho tomar, não sabem qual é o verdadeiro caminho que nos leva a uma transformação efetiva. Guiar, então, é levar o nosso companheiro a um caminho seguro. E qual é o caminho seguro que nós temos ao nosso alcance para nós e para ajudarmos aquele que caminha conosco? O Evangelho. Esse é o caminho mais seguro. Qualquer dúvida que tenhamos, corramos ao Evangelho. Lá encontraremos a resposta. Outra função do pastor é levar ao pasto. É oferecer, então, uma porta de oportunidade àquele que quer realmente se transformar. É o trabalho que as casas espíritas fazem de abrir, então, para estudos, vários cursos, vários grupos de estudos, para esclarecer as nossas mentes e as nossas consciências. Isso é levar ao pasto. Nutrir é alimentar. Assim como nós precisamos do alimento para o nosso corpo físico, e faz parte da caridade material ajudarmos a alimentação do irmão que caminha conosco, nutrir também o nosso companheiro com conversas elevadas, com otimismo, esperança, né, perseverança, e tudo aquilo que nós precisamos nos alimentar para podermos enfrentar as dificuldades que nós ainda encontramos aqui na nossa caminhada pela Terra. Cuidar, outra função. Não basta, muitas vezes, a gente ajudar aquele companheiro que nos procura, principalmente no atendimento fraterno. É necessário que a gente acompanhe, que a gente veja como ele está indo, se está melhorando, se aquela dificuldade que ele tinha está sendo sanada. É ter cuidado com aquele que caminha conosco, com aquele que nos procura. E vigiar os nossos pensamentos. É uma função do pastor. Se ele vigia as ovelhas em termos materiais, para que nenhuma delas se perca, nenhuma adoeça, nenhuma fique desnutrida, ele cuide para que todas tenham saúde, que todas matem a sua sede, a sua fome. No caso nosso, é vigiar os nossos pensamentos, cuidar daquilo que nós colocamos para fora através da nossa boca, dos nossos exemplos, da nossa forma de conviver com o nosso companheiro. Pode passar. Podemos, então, ser também um pastor. Por isso, Jesus ali fala para todos nós. Um pastor que oferece guia, condução, nutrição, cuidado, vigilância.
com todos aqueles que caminham conosco. Pode passar. Aqui nós temos só uma foto de uma amiga que foi lá em Jerusalém e trouxe a foto das ruínas da casa de Pedro, a casa do caminho, aquela que os amigos se reuniram e compraram para ele poder ali, então, assistir a todos os necessitados, a levar a boa nova aos corações que estavam dispostos a conhecer a boa nova, a praticar. Foi o primeiro núcleo filantrópico da humanidade, a Casa do Caminho, que Emmanuel descreve bem no livro Paulo Estevam, né? Vamos passar para frente. Independente de nacionalidade, raça ou crença, permanecemos todos sob a égide de Jesus, conduzidos por suas mãos compassivas. Ainda que demande o concurso dos milênios, terminaremos em seus caminhos. Olha que coisa mais bonita. E é isso aí. Não, por isso nós não temos o direito de criticarmos ninguém, não temos o direito de termos preconceito nenhum, porque qualquer que seja a raça ou a crença, todos nós um dia estaremos sob a égide de Jesus, porque afinal ele é o governador da Terra. Então ele não é o governador só dos cristãos, ele não é o governador só dos espíritas, ele é o governador de todos, independente de raça, de credo, de time de futebol, seja lá do que for, de política, ele é o guia e modelo de todos nós. Pode passar para frente. Então, Jesus não é o pastor de algumas ovelhas, ele é o pastor de todas as ovelhas, de todos nós. Todos nós estamos sob a sua égide. Pode passar. Em qualquer situação que esteja, guarde a certeza de que você pertence ao grande rebanho do bom pastor. Olha que maravilha! A gente sentir que mesmo nesses momentos tão difíceis que a gente tem vivido na atualidade, a gente não pode perder a esperança, a fé, a certeza de que Ele é o nosso pastor. Está lá no Salmo. Ele é o nosso pastor, ele não vai nos faltar, em momento nenhum. Se precisarmos passar pelas nossas provas, com ele, essas provas se tornarão mais fáceis de serem suportadas. Olha que delícia dessa foto, ele acolhendo essa ovelhinha. É assim que ele nos acolhe. No seu coração amoroso, né? Nos seus braços amorosos. Então, vamos passar adiante. É imperioso desse modo, então, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que as tuas indagações também são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiver amor. Não adianta todo o conhecimento da terra. O próprio Paulo fala isso na carta aos Coríntios. De que adianta conhecer toda a ciência se não tiver amor? Nada disso vale, nada disso conta. Por isso é necessário que tudo aquilo que a gente se proponha a fazer, que a gente procure fazer com amor. Por mais simples que seja a tarefa, ou por mais trabalhosa, por mais requintada que seja a tarefa, que a façamos com amor. Pode passar, Luan.
E na carta de Pedro, então, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 2, ele nos diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, a gente viu, olha aí o Pedro falando. É muito interessante que depois que Jesus passa para ele, né, a responsabilidade de apacentar suas ovelhas, Pedro foi preso 3 vezes na sinagoga em Jerusalém, lá no templo, porque ele falava abertamente de Jesus, porque ele curava as pessoas doentes. Aí ele era preso, mas eles viam que ele não tinha feito crime nenhum, acabavam soltando. Ele era um médium, como a autora do livro, a Denise, nos fala, ele era um médium. A própria Amélia Rodrigues afirma isso, que ele era um médium muito importante, assim, muito eficiente, de modo que ele era inspirado, né? Quantas vezes ele teve que interferir quando lá, principalmente na igreja de Antioquia, em que havia uma pequena dissensão entre a opinião de Timóteo e a opinião de Paulo. E ele conseguia, então, conciliar essas divergências, principalmente quanto à circuncisão. Ele foi muito inspirado por Deus, através da mediunidade. Então, nessa foto aí, a gente vê, nessa pintura, ele ali na Casa do Caminho, atendendo a todos e falando, né? Então, nós temos que seguir Pedro, apacentando o rebanho de Deus onde quer que a gente esteja. No lugar onde a gente for plantado, a gente tem que florir. Seguir adiante. Pode passar. Simonete nos diz assim: o que o mestre espera de nós, que já o conhecemos, é que estejamos dispostos a colaborar na sua seara. Quando chegar a nossa hora, quando retornarmos à vida espiritual, a avaliação básica como cristãos será: quantas ovelhas apacentamos? Quanto amor demos ao semelhante no esforço do bem? É isso, essa é a única bagagem que nós vamos levar. Quantos nós ajudamos dos que caminham conosco? Pode passar. Aí, dá uma paradinha, por favor. Nós vemos aí a Praça de São Marcos, lá no Vaticano. Então, lendo o livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, de Hermínio Correia de Miranda, ele dá uma paradinha em alguns pontos do livro para dar um descanso, como ele fala. E aí, nesse caso, ele falou: hoje nós estamos na era da ficção científica. Então, imaginemos uma ficção científica trazendo Pedro de volta lá da espiritualidade para o Vaticano e a Basílica de São Pedro. Então, quando Pedro chega aí, ele fica espantado de ver uma praça tão grande, uma igreja tão grande, mas como o templo cresceu. Isso tudo é ainda com meu nome. Mas por que ele fica espantado? E aí um dos guias o convida a entrar na igreja. E quando ele entra ali na Basílica de São Pedro, ele fica boquiaberto com tanta riqueza.
e vê uma estátua. Pode clicar que vai aparecer agora a estátua. Vê uma estátua dele mesmo, todo bem vestido, e as pessoas passando a mão ou beijando seus pés. Ele olha para suas próprias sandálias e pensa assim: será que essas pessoas teriam coragem de beijar o meu pé aqui de verdade? Porque estão beijando o pé de bronze? Ele fica meio confuso, vendo aquele gesto dos turistas ali, e aí ele fala que quer falar com o chefe, então, para ele poder esclarecer as dúvidas dele. Aí ele é encaminhado a uma sala onde tem um homem assentado atrás de uma rica escrivaninha, uma sala riquíssima. E ele diz, então, que queria falar com o chefe. Aí o homem falou, mas o senhor marcou entrevista? Ele falou, não marquei entrevista. Mas então o senhor precisa marcar uma entrevista e vir vestido dignamente para poder falar com ele. Pedro, então, agradeceu, saiu dali, cabisbaixo, voltou, estava lá pescando junto com seu irmão, e aí ele, então, diz para o seu irmão, ou fala para ele mesmo, né? Fala sozinho. Passa aí, por favor, Luan. Ele diz assim, que pena. Nunca precisamos marcar entrevista para conversar com Jesus. Não há dúvida que ficou tudo muito complicado e estranho. Mas, queridos irmãos, nós não precisamos marcar entrevista nenhuma com Jesus. A qualquer momento, em qualquer lugar, qualquer que seja a situação, nós podemos falar com Jesus. Ele vai nos ouvir. Ele é o nosso guia, o nosso modelo. Ele é o nosso governador, o nosso irmão mais velho. É aquele que quer ver a nossa transformação de dentro para fora. Então, vamos encerrar aqui com o último slide, mostrando para nós, então, Pedro, na sua humildade, quando ele foi condenado a ser crucificado, ele pede que ele não tinha, assim, merecimento de ser crucificado como Jesus. Então, que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Eles estão pregando ele ali na cruz e vão crucificá-lo de cabeça para baixo. E Francisco de Paula Vitor nos diz que o que importa mesmo é o amadurecimento de dentro que muda a vida de fora. Foi assim que Pedro amadureceu a sua personalidade, o seu caráter, amadureceu o seu moral, né? A moral que ele precisava melhorar para poder superar aquele sentimento de culpa. E o trabalho que ele desenvolveu foi magnífico, deixando um exemplo, assim, espetacular para cada um de nós. Que a paz de Jesus, então, permaneça conosco.